Convido agora a doutora Lourdes de Fátima Gonçalves Gomes para falar sobre o tema anomalias cardíacas relacionadas à síndrome de Williams. Doutora Lourdes é pediatra, especialista em cardiologia pediátrica, neonatologia e terapia intensiva pela Unifesp, mestre em pediatria e ciências aplicadas à pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, doutora em cirurgia cardiovascular pela mesma instituição e professora adjunta da Universidade Federal de Berlândia. Bom dia a todos. Agradeço muito a participação nesse tipo de evento e eu considero muito importante para todos os grupos. E o ideal seria que todas as entidades se reunissem de forma organizada para que esse tipo de evento aconteça cada vez mais e periodicamente. Porque assim nós vamos enriquecendo a abordagem desses pacientes, melhorando a qualidade de vida deles e das famílias também. Que essa é a razão de ser do nosso estudo e da nossa dedicação. Então, eu vou falar aqui sobre um pouquinho das anormalidades cardiovasculares. É um dos tópicos importantes na síndrome de Williams, porque principalmente é a porta, a chave do diagnóstico para os muitos casos que ficam sem diagnóstico na população normal. Seguinte, então, a síndrome de Williams, conceituando, ela é uma desordem multissistêmica, então vocês vão ver que ela vai comprometer vários sistemas, e daí a importância dela. E quase sempre essa desordem ela é genética, pode ser familiar e pode ser também adquirida através de mutações dos genes. Pode passar o próximo. E aqui, historicamente, nós devemos aqui prestar homenagem, hoje eu presto homenagem ao Dr. Williams e ao Dr. Buren, que eles diagnosticaram esses casos, né, chamaram a atenção o tipo de paciente, e esse cardiologista, ele fez cirurgia em 4 pacientes, ele foi o primeiro a documentar. Ele detectou esses casos, ele os reuniu em 1960, e em 1961 ele publicou. Depois, daí 2 anos, o Dr. Buren, ele descreveu mais 3 casos com as características clínicas e neurológicas, e depois, já em 1988, é que foi considerado como uma entidade, como uma doença. E em 1993, então mais ou menos depois de 33 anos, foi que detectou aí o diagnóstico genético, que ele é uma confirmação. Como é uma síndrome muito rica de apresentação clínica, então o diagnóstico é clínico. E, naqueles casos duvidosos, a gente pode lançar a mão da genética para confirmação. Próximo. E aqui no que consiste? A doutora Nívia já falou muito bem, eu não vou me perder aqui, tempo. E ele vem justamente do comprometimento, é uma doença genética de transmissão cromossômica, autossômica, então no cromossomo 7 e 47. E por isso nós temos um espectro tão amplo de apresentação clínica, por causa que o quadro que compromete principalmente o cromossomo 7 e determinados tipos de genes, ele vai ser diferente daquele que compromete o cromossomo 47, geralmente o braço longo. Pode passar. E aí, qual a importância? Por que nós temos que saber, que conhecer? Porque esse tipo de paciente, ele está bem presente, e provavelmente, eu acredito, que nós não devemos diagnosticar nem 50%, porque só depois, ao longo do tempo, que você vê um caso, vai olhando, daí um tempo você começa a associar as coisas, presta atenção no paciente, e aí você começa a fazer o diagnóstico retrospectivamente. Tá? É relativamente frequente, tem autores que falam numa incidência até de 1 para 7.500 nascidos vivos, mas ela varia aí de 1 para 10 mil. Nos Estados Unidos, hoje, até mais ou menos uns 5 anos atrás, já tem cadastrado em torno de 30 mil
portadores da doença confirmado. No Brasil, a gente não tem essa estatística, né? E o nosso diagnóstico, a maioria deles é clínico. Sem história familiar recente, então, geralmente, você vê os outros componentes da família, a não ser que tenha tanto herança do pai e da mãe, mas a maioria vai ser sadio e vem essa criança especial, diferente. E o diagnóstico vai acontecer principalmente por época de 4 a 5 anos de idade, porque é quando, né, a criança ela já começa a ser cobrada mais, ou quando começam as manifestações cardíacas, é aí que vão fazer o diagnóstico. Então, é porque ela começa a entrar na escola, começa a sociabilizar com outras crianças, né? E eles são muito afetivos, principalmente na família, e principalmente a mãe, isso é bem descrito. A afinidade, né, do Williams com a mãe é muito grande. Tá? Próximo. E aí depois, então, esse já em 2001, uma preocupação da Academia Americana de Pediatria, ele estabeleceu esses guidelines para ensinar o pediatra e todos os médicos que trabalham com as crianças para identificar esses casos, e está bem completo esses guidelines. Então, vou só ilustrar um pouco aqui, justamente porque quem vai ter o primeiro contato com essa criança são os pediatras, de maneira geral, que vão estar em cuidado, e os familiares. Então, quanto mais os pais, eles também ficam atentos, né, eles vão não só melhorando a qualidade de vida do próprio filho, como nos ajudando a detectar outros casos que estejam sem diagnóstico e perdidos. Qual que é a vantagem da gente fazer o diagnóstico? Eu acho que muda a vida da pessoa, né, do próprio paciente e da família, que você vai trabalhar em outro plano para você resgatar e ajudar mais aquele paciente, porque ele é tido como normal, cobrado como normal, ele é uma criança normal, ele deve ser tratado como normal, mas tem coisas que para ele são particulares, e eu digo isso muito mais no campo de entendimento, tanto da família quanto dos irmãos. Próximo. Aqui, então, nós vamos ver que tem uma série, é difícil achar, como é um comprometimento da elastina. O que é a elastina? A elastina, ela forma todos os vasos do corpo. Então, não existe lugar onde não tem vaso. E esses vasos, o que ela vai dar? Ela vai dar sustentação aos vasos, tanto de maior calibre quanto de menor calibre. Daí o comprometimento difuso da síndrome. E uns órgãos vão manifestar mais e outros menos, dependendo do tipo de cromossomo, do local do cromossomo que foi comprometido. E as crianças, elas não vão apresentar tudo isto, né? Algumas vão ter mais com manifestação respiratória, outros mais gastrointestinais, outros mais cardiovasculares, outros mais cerebral, né? Mas o que é certo? A cardiopatia, ela acompanha 80% dos casos. Então, é muito frequente. De cada 10 Williams, 8 vai ter algum problema. Então, o cardiologista realmente tem que ser uma especialidade forte na vida desse paciente. E, ao mesmo tempo, igual o neurologista. Por quê? Porque depois vem a adaptação, o comportamento, né? E, ao longo do tempo, né, psicologia, né, a parte de estimulação dessa criança, então tudo integrado. Tá? E nós vamos ver então que todos os segmentos são comprometidos. Pode passar o próximo. E aqui, vamos descendo então, né, para as anormalidades cardiovasculares, endócrinas. Então o hipotireoidismo é muito frequente e é indicado a cada 4 anos fazer um rastreamento da tireoide desses pacientes, e diabetes também. E a parte neurológica e cognitiva. E nós, dentro da parte cardiovascular, nós vamos ter também um espectro variável de gravidade. E é aqui que nós vamos, então, delinear qual grupo que a gente tem que colocar atenção. Quando eu falo que tem, não é só o médico, é principalmente a família. Hoje não existe trabalhar com paciente sem a família do lado. Próximo. Então, quais que são as nossas dificuldades diagnósticas? Então, pensando nisso, nesse guidelines próximo, ele já foi, então, estabelecido o sistema de score. E aqui vocês notem bem que ele faz o score, que é a pontuação,
E aí nós vamos, então, ticando aquilo que é positivo no paciente. Então, ele vai avaliar desde o crescimento, a parte comportamental e desenvolvimento, os fatores, né, a faces. Então, o faces é muito importante. Na maioria das vezes, eu vou mostrar aqui, na casuística do professor Williams, que documentou, vocês vão ver que tem muita semelhança, mesmo os que não são com os que são. Então, às vezes, é muito difícil a gente detectar só pelo faces. As anormalidades cardiovasculares, próximo. Também aí as alterações do tecido conectivo, principalmente na voz, né? E salta neles a sociabilidade, a loquacidade. Eles são muito falantes, muito alegres e muito extrovertidos, risonhos, né? Isso chama atenção e marca a presença do Williams. E também relacionado ao cálcio. Lembrar também que, por causa do faces dele característico, é paciente que pode ter muita dificuldade. No estado basal, não. Mas sempre que nós formos manusear esse paciente, ele é um paciente de via aérea difícil. Então, quem for entubar, quem for manusear a via respiratória, tem que ter cuidado. E por quê? Porque isso aí é o que pode levar à lesão permanente. O paciente sem intervenções e bem, ele chega, hoje nós estamos com 55 anos, né? O William mais velho está em torno de 55, então é uma doença jovem ainda. Nós não sabemos como é que esse paciente vai evoluir, né, daqui para frente, no seu envelhecimento, com 80, 90 anos. É bem provável que já tenhamos, mas sem diagnóstico na população. Pode passar. E aqui o resultado final do sistema de score, pode passar o próximo. E aqui ele também mostrou, né, que o crescimento, logo no início da vida, ele fica geralmente muito próximo do crescimento normal. Quando a criança ela passa a puberdade, que aí vai interferir mais os fatores genéticos no crescimento e desenvolvimento da criança, é que ela começa a apresentar mais a baixa estatura. Mas até os 4, 5 anos, ela pode ser igual à estatura normal das outras crianças. Então, não é um fator que chama atenção. Pode passar. Então, sempre, ó, a linha preta escura é a estatura final. E ali nós temos o gráfico mostrando até os 20 anos, né? Então, vocês notem bem, a achurada é a população normal e a preta é a população deles. Então, a estatura final vai ser um pouco menor. Pode passar o próximo. E aí, o gráfico separado para meninos e meninas. Pode passar o próximo. E aqui o perímetro cefálico também, que nós vamos ver. No início, eles têm até uma cabeça que dá a aparência de macro, mas depois, no final, ela vai ficar abaixo, né? Um pouco abaixo da população normal. Pode passar o próximo. Pode passar. E aqui, então, essa Academia Americana de Pediatria, nessa época, em 2001, ele também estabeleceu todo o roteiro para que os pediatras, né, e quem tem contato, sigam esses pacientes, né? Porque se a família não levar o paciente até o médico não tem como saber e nem detectar. Então, daí outra importância, novamente, a interação da família e o paciente. Pode passar o próximo. E aqui, então, depois, esse score muito complicado, muito amplo, né? E, então, foi surgindo depois a preocupação em fazer scores mais simples. Então, depois, em 1995, o Dr. Lowery, ele desenvolveu esse score em que chama atenção principalmente essas características. As características, os fatores faciais, as anormalidades aí mental, as alterações cardiovasculares, e aí ele chama atenção em 2 grandes grupos, aquele que tem estenose supravalvar aórtica e o que não tem. Então, a hora que chegar na parte cardiovascular, eu vou colocar bem para vocês isso daí. Hérnia inguinal, outros problemas de coração e hipercalcemia. Se o paciente tiver nesses grupos, mais de 3 ou 4 grupos, ele já pode ser considerado como um provável síndrome de Williams. Pode passar o próximo. O próximo. E aí depois, então, em 2007, o Dr. Sasayama, ele já colocou esse outro score, que é um score ainda muito mais simplificado dos anteriores. Então, isso veio o objetivo de ajudar o clínico a fazer o diagnóstico desses pacientes. Pode passar o próximo. Tá? E aqui, então, o Dr. Williams
E aí que o Dr. Lowry, ele colocou, então, esse score, que já se vocês forem ver, ele já tem, que é o mais recente, de 2007, ele inclui bem mais fatores diagnósticos do que o do Dr. Lowry. E aqui ele coloca, né, a apresentação clínica facial, ela é muito diversificada. Não dá para a gente falar só no FACES que tem ou não tem. Nós temos que pesquisar outros fatores. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo. E aqui, assim, quando, então, Williams descreveu a primeira casuística, pode passar o próximo, ele colocou todos os familiares desses 4 casos que ele teve, e aí vocês podem ver que se você olhar, né, com mais detalhes, vai ser difícil até você identificar quem é o doente e quem não é, de tanto que pode ter características familiares muito semelhantes, mas o comportamento e os outros dados são diferentes. Daí a necessidade de nós investigarmos com o score. Pode passar o próximo. E aqui mostrando a casuística dele, o que chamou a atenção, né? A estenose supravalvar aórtica, e nós vamos ver com gravidades diferentes, que vai desde 38, que seria ali um paciente que tem uma estenose leve, até um paciente de 166, que é muito importante, com alto risco de morte súbita. Pode passar o próximo. E aqui também, então, né, nessa época, e mostrando a diferença ali, o gradiente, então vocês verem a diferença aqui da curva, né, de pressão na aorta. Então, ela tem uma variação, um gradiente ali muito elevado. Nessa curva vem, então, a curva do ventrículo esquerdo, depois ele entra na aorta e depois, na hora que ele passa a obstrução, a pressão cai. Então, depois da estenose, a pressão da pessoa já é baixa. Então, daí que geram todos os sintomas. Pode passar o próximo. E aqui, ilustrando, né, nessa época ele documentou muito bem, nós não tínhamos toda a tecnologia de imagem, mas aqui já ficou muito bem mostrado ali a estenose da junção. Então, da aorta, então aqui a via de saída do ventrículo esquerdo e a aorta logo depois com aquele estreitamento ali na junção dos dois, da via de saída e com a aorta. É o ponto mais frequente, né, de manifestação clínica do paciente quando ele tem estenose supravalvar aórtica. E a vantagem é que o ecocardiograma, ele é um método de eleição para o diagnóstico da estenose supravalvar. Ele pode comprometer toda a via de saída, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e a aorta como um todo. Geralmente, a estenose supravalvar aórtica, ela é um limitador de gravidade e de complexidade da apresentação das malformações cardiovasculares. Então, esse grupo é um grupo diferente. Eu vou ter que dar mais atenção para esse grupo, tanto a família quanto o médico. Pode passar o próximo. E aqui, nessa época, também ele já tinha descrito as tortuosidades das artérias da retina. Né? Pode passar o próximo. E, atualmente, o que nós temos? Então, pode passar. O que nós temos é o seguinte. Então, muitos estudos estão sendo feitos nesse sentido de diagnosticar, né, e de tornar mais técnico, menos caro e mais acessível esse método diagnóstico para a comunidade médica. Próximo. E aí o FACES, né, típico esse FACES, que geralmente é como eu mostrei para vocês, ele só é um ponto que a gente pode ter erro, né? Mas aí quando você vai vendo as outras partes, ele vai fazendo um conjunto harmônico diagnóstico. Pode passar o próximo. E também, morfologicamente, ainda fica comprometido, porque aí nós temos aqui, ó, os vários níveis, porque vai depender do tanto de elastina que tem nessa artéria para dar sustentação. Então, daí os vários tipos, né, de comprometimento que você pode ter de um vaso. Daí a forma de umas pacientes com comprometimento maior do que outro. E até hoje, nós não temos uma correlação disso com a genética. Ou seja, eu tenho tal gene, tal locus comprometido, tal cromossoma, ele vai me dar mais alterações cardiovasculares. Próximo. E aí, então, o que nós vamos ter até o momento? Nós, então, sabemos que de todas as anormalidades cardiovasculares, a estenose supravalvar aórtica é a mais importante. Ela ocorre aí de 45% a 75%, alguns autores referem até 80%, mas em média 75%. Ocorre mais frequentemente o estreitamento daquela junção sinotubular.
o espectro de apresentação é muito amplo, né? E aí, por quê? Porque isso aí vai desde um segmento, um estreitamento localizado até difuso de toda a aorta, tá? E quando nós temos a aorta torácica também comprometida, nós temos também, provavelmente, esse grupo é de maior risco para ter estenose, então, dos vasos que vão para a cabeça, que é o tronco braquicefálico, as carótidas. E também, uma vez diagnosticado, esse paciente ele precisa manter-se em segmento no sistema de saúde enquanto vida ele tiver, por causa desse detalhe. Ele tem um caráter progressivo, então a tendência, né, com o nosso envelhecimento, essa elastina ela vai diminuindo. Num paciente que já não tem, então a tendência dele ainda é diminuir mais, né, essa mobilidade, essa flexibilidade dos vasos. E 75% desses pacientes com estenose supravalvar aórtica vai ter outras anormalidades cardiovasculares associadas. Próximo. Né? Então, aqui, note bem, a aorta aqui, todo o conjunto, então aqui na primeira figura, nota que é a válvula, né? E ali onde está a setinha mostrando já o comprometimento da junção e também dos vasos coronarianos. Então, é a primeira alteração significativa. Porque quando você tem a estenose supravalvar aórtica, a chance é maior de você ter até 20% de ter coronárias também comprometidas. Ali no segundo já mostra uma aorta que ela vai tipo uma estenose tubular segmentar importante em toda a aorta ascendente. Depois ela passa por uma dilatação, mas a gente considera que essa aorta é toda doente. E ali no terceiro caso, você vai ver um afinamento da aorta torácica e da aorta abdominal. Próximo. Então, o que chama atenção qual a importância, né, dessa estenose com comprometimento das coronárias? Então, esse comprometimento, ele pode vir isolado, como eu falei para vocês, a elastina, que é a base dessa anátomo patológico alterado. Elas estão quase sempre associadas, então o paciente com estenose supraórtica valvar é o meu grupo de risco para ter alteração coronariana. A incidência aí vai de 5% a 9%, alguns autores até 20%. O espectro também ele é amplo, ou seja, ele tem uma estenose do ostial. Então, na circulação, quando o ventrículo esquerdo ejeta o sangue para a aorta, nós temos a coronária direita, que sai do lado direito, e a coronária esquerda, que sai do lado esquerdo. Então, esse ósseo comprometido, obstruído, ele vai dificultar a irrigação do miocárdio. Daí, a chance desses pacientes apresentarem angina, né, dor precordial e até morte súbita, né, infarto e morte súbita. Daí a importância, né, de nós rastrearmos esses pacientes. E ele vai ter também, não só, aliás, a forma mais frequente de apresentação, essas coronárias vão estar dilatadas, porque como ele perde a sustentação, o que acontece? A própria pressão do fluxo, ele vai dilatando, vai aneurismando as coronárias. Isso também leva a uma dificuldade de irrigação do miocárdio. Então, esse paciente ele pode desenvolver miocardiopatia ao longo da vida. Tá? E a aorta em ampulheta, né, que é essa que eu mostrei anteriormente, ela está muito relacionada, então, a essas anomalias de coronárias. Pode passar o próximo. E as artérias... Então, o que acontece do lado arterial, né, na aorta, acontece também nas pulmonares. Só que as pulmonares, elas são menos frequentes, mas é a segunda anormalidade mais frequente depois da aorta. Ela ocorre ali numa frequência de 37%, também até 75% para alguns autores, tá? Ela geralmente, ela apresenta mais precocemente do que a estenose supravalvar aórtica, que a pista é o sopro, né? As crianças vão ter um sopro, geralmente um sopro alto na via de saída, né? E é por isso que nós investigamos todos os sopros de toda criança. A segunda, o espectro também é amplo, ela pode vir supravalvar, pode vir periférica, e ela atinge maior significado, maior risco ou maior clínica associada, apresentação clínica, quando nós temos as estenoses, os estreitamentos dos vasos. Também tem o caráter progressivo, principalmente nas formas moderado e grave e na maior idade. E 50% vão associar também as outras alterações, tá?
E quando você tem também comprometimento das artérias pulmonares, 48% desses pacientes pode ter também comprometimento das artérias coronárias. Próximo. Então, ali mostrando, ó, note bem aqui, ele ilustrou com esses 3 exemplos. Aqui, as pulmonares centrais, que elas são bem finas. Geralmente, a aorta pulmonar ela tem uma relação de 1:1. Então, isso daqui é um paciente que tem muita dificuldade de oxigenação, faz dessaturação fácil, e pode ser aquele bebê que nasce e a gente não consegue, muitas vezes, nem ventilar ele. Você põe os parâmetros altos e o menino não melhora a saturação, tá? O segundo caso, ela vai até a periferia, que a gente chama de estenose periférica. O segundo e o terceiro caso ilustrando. Próximo. E aí, nas estenoses e outras artérias. Então, como eu falei para vocês, é sistêmico. Então, ela pode comprometer as artérias também gastrointestinais, né? Então, aí o paciente, ele tem, na realidade, uma arteriopatia sistêmica. As estenoses, elas estão presentes em qualquer segmento do corpo, ela até em torno de 70%. Renal, ele vai de 7% a 58%. E a apresentação clínica mais frequente da estenose renal é a hipertensão arterial sistêmica. Então, toda hipertensão na criança deve ser investigada e pode ser necessário descartar uma variante de Williams. Tá? Os locais mais comprometidos, então, são principalmente os membros, e não, né, dor nas pernas, a criança pode apresentar, com claudicação, manca, cansa fácil por causa disso. A aorta abdominal dela também pode ter ponto de estreitamento, a mesentérica e os vasos cranianos. Até o momento, considera-se que o comprometimento dos vasos cranianos é muito pequeno, em torno de 1%. Mas, na realidade, a gente desconhece qual que seria a porcentagem desse comprometimento. E nesses pacientes, ao contrário do que a gente pensaria, que eles podem ter muita cefaleia, não. A cefaleia é uma forma de apresentação muito rara. Então, provavelmente, se o Williams tiver cefaleia, não deve ser por estenose de vasos do sistema nervoso central. Mas, provavelmente, mais oftalmológicos, né, faciais, outros fatores, musculares. Próximo. E as outras cardiopatias. Então, se nós formos aqui, são várias cardiopatias associadas, né? A válvula aórtica bicúspide é a mais frequente, pode chegar até em 80%. 20% a 35% eles estão relacionados também à estenose supravalvar aórtica. 12% a 20% desses pacientes, eles não vão ter estenose supravalvar aórtica. Então, são esse espectro muito bom da doença do ponto de vista cardiovascular, com menos riscos. CIV, que pode acontecer em 21%. Esses CIVs, então, quando o bebê nasce, o coração dele parece o queijo suíço. Não sei se vocês lembram, é aquele queijo todo furadinho. E a ponta do coração, ela é igual ao queijo suíço. Então, a gente vai fazer o eco na primeira semana, você vê o fluxo passando bem na ponta do coração, e isso é que a gente chama de CIVs pequenos, que como o coração cresce muito, nos primeiros 6 meses a 1 ano, a tendência desses CIVs é fecharem. Por isso que a incidência dele é tão alta comparado ao outro. O outro é o CIV doença, a tendência deles é fecharem. Isso aqui é uma pista tanto para o cardiologista quanto para o neonatologista olhar esses pacientes e investigar, né, o FACES. Hoje, a forma mais fácil da gente chegar até a síndrome, principalmente no neonato, principalmente na criança pequena, que ela não tem muitas características dismorfológicas, é através da apresentação das cardiopatias congênitas. O outro é o DSAV, né, que é o defeito também frequente no Down, tetralogia de Fallot e isquemia miocárdica, infarto, que nós já vimos provavelmente pelo comprometimento das artérias coronárias. Próximo. E a morte súbita. Então, isso aqui não é... Eu sei que aqui deve ter mãe e pai de síndrome de Williams. Por favor, não tomem isso para vocês, tá? Que está escrito aqui. Então, a morte súbita ela é 25 até 100 vezes maior do que na população normal na síndrome de Williams, justamente por causa dessas particularidades das coronárias. E qual que é o grupo de risco meu? Aqueles pacientes com estenose supravalvar aórtica, tá? Então, nós vamos ficar atento nesse grupo, aquele grupo que tem obstrução da via de saída do VE, que tem alterações coronarianas, que tem portador da síndrome do QT longo,
né? E a síndrome de QT longo eu faço uma medida no eletrocardiograma e eu tenho mais do que 440 milissegundos. E o risco, esse é meu público, porque o risco de morte súbita para ele vai ser muito maior. Próximo. E das anormalidades eletrocardiográficas, o mais frequente é ter um eletro normal, mas chama atenção aqueles pacientes com extrasístoles complexas, hipertrofia do ventrículo direito, que é mais frequente até do que do ventrículo esquerdo. Próximo. E as outras anomalias estruturais, elas vão seguir um padrão, né, basal de correção. Então, a gente vai indicar no momento certo, fazer o tratamento clínico do paciente, né? E lembrar que a terapêutica de intervencionista ela é delicada. Então, o stent, 50% desses pacientes vão para reintervenção, por causa de restenose. Principalmente dessas artérias que estão estenosadas, que eu citei, abdominais, renais. E desses vão para reintervenção novamente. Aí 80%, né, eles vão ter de novo necessidade de reintervenção. Então, assim, por isso que a gente pensa muito para mexer na primeira vez. Porque uma vez mexido, você pode até estimular esse vaso a ter uma característica mais grave do que era o basal dele. Próximo. E aqui, na síndrome de QT longo, então, quais são as terapêuticas, né? Que é o grande grupo que a gente vai preocupar, porque esse é o grupo que representa o risco de morte súbita, né? Então, os inibidores da ECA não é primeira escolha, não é uma boa opção. Os bloqueadores do canal de cálcio não são todos, está em estudo essa dihidropiridina. E os beta-bloqueadores é o grande, né, tratamento para esses pacientes. Porque ele vai reduzir os riscos de arritmia ventricular, tratar o QT longo, previne o risco de morte, e a espironolactona, que também melhora o remodelamento ventricular. Próximo. E aqui, além disso, nós temos outras terapias que estão em desenvolvimento, né? Mais na hipertensão e arritmias, e o minoxidil. Qual que é a base? O que os autores agora estão estudando? Uma medicação que produza ou fortaleça a elastina que esses pacientes têm. Parece que de todas as drogas, o minoxidil é a melhor droga e ele tem essa capacidade de melhorar essa elastina, como os betas-bloqueadores. Tá? E hoje, nós temos essas drogas aí que são reguladores, funcionam como reguladores da síntese de elastina, e tem esses inibidores também, que estão em estudos, e eles vão reduzir essa capacidade de hiperplasia e de obstrução dos vasos. Próximo. E aqui ainda, né, nesse screening, então a gente tem, como eu já mostrei para vocês, muito bem documentado, para nós da clínica, então nós vamos ficar com uma vigilância clínica para o eletro, o eco, Holter constante. Então a gente faz seriadamente esses pacientes de acordo com a indicação. Identificar esse grupo de risco, então, da estenose supravalvar e essas alterações das pulmonares e abdominais. As anormalidades, né, cardiovasculares, o gradiente, então, maior do que 40, a gente acompanha bem mais de perto, porque nós não vamos intervir. Geralmente, a criança, a gente aguarda um pouco mais, em torno de 60 a 70 de gradiente, justamente porque ela vai crescer para a gente não interferir nesse crescimento. E os outros exames, eles vão ser feitos de acordo com a indicação e necessidade. Os retornos é o grande aliado do médico, né? Ver esse paciente o mais precoce, nos primeiros anos, de 3 em 3 meses, depois a cada 6 meses, depois anualmente. E um ultrassom abdominal e renal a cada 5 anos. Eu falei para vocês que essas lesões são progressivas. Posso passar o próximo? E aqui, não. Esse espectro é amplo. Nós vamos, então, procurar todos esses portadores desses distúrbios na nossa vigilância clínica. Próximo. E aqui, então, né, sempre que tiver esses pacientes com algum desses sintomas, pode ser uma pista diagnóstica para a gente procurar. Próximo. E aqui, ó, e o neonato? Né? Então, finalizando aqui, o neonato é uma grande incógnita. Eu trouxe esse caso para ilustrar, né? Como que, porque às vezes o bebê nasce, né, o pré-natal está tudo bem, daqui a pouco a criança ou morre em casa ou morre no hospital sem a gente saber muitas coisas, né? Não é todo paciente que a gente tem oportunidade de fazer a biópsia, principalmente naqueles pacientes que vão a óbito, ou em casa ou no hospital. Nossa cultura ainda é um pouco defasada, né, para isso, tá? Uma coisa que a gente precisa melhorar. Permitir mais fazer a biópsia, né, desses pacientes.
Então, nesse caso aí, ele apresenta um neonato que nasceu, e aí ele foi para casa, teve alta, teve desconforto respiratório, foi tratado e foi para casa. Pode passar o próximo. Com 2 meses, ele teve morte súbita em casa, né? E aí mostra, olha a hipertrofia ventricular. Ali eles abriram o ventrículo esquerdo e obstrução da aorta, né? Importante. Então, provavelmente essa foi a causa da morte do neonato, e sem diagnóstico da síndrome de Williams. É muito difícil dar qualquer diagnóstico sindrômico no período neonatal, por causa do FACES da criança, guiado pelo FACES. Próximo. E as reoperações, elas vão ocorrer, e ali tem os estudos, 35% desses pacientes que operam vão ter indicação de reoperar. Então, com 5 anos, 97% desses pacientes já precisaram de alguma intervenção, né? E 86%, que à medida que passa o tempo, eles vão se acomodando e a necessidade de reintervenção é menor. Porque cada paciente reage de uma forma na cicatrização, né? E no aparecimento da nova lesão residual. Próximo. E a sobrevida. A sobrevida, então, é muito boa. Como eu falei para vocês, é uma doença jovem. Os primeiros anos são de 55, né? Mas nós temos aqui, ó, em média, 82% deles chegam até mais do que 20 anos. Próximo. Então, assim, obrigada, então, mais uma vez. E eu acho que a gente poderia formar o hábito, né, desse encontro acontecer ou anualmente, ou periodicamente, a cada 2 anos, para a gente poder trazer o que há de novo, né? E também incentivo as comunidades. Eu acho que a comunidade hoje, no Brasil, ela vai fazer muita diferença à comunidade organizada, né? E os nossos próprios governantes já estão detectando isso. Então, a gente precisa se organizar como cidadão e como comunidade. Muito obrigada. Doutora Lourdes, muito obrigada pela brilhante palestra. Convido agora o doutor Sérgio Henrique Kinley Trindade para falar sobre os aspectos otorrinolaringológicos da síndrome de Williams. O Dr. Sérgio possui graduação em Medicina pela PUC de Campinas, é especialista em Medicina do Sono, possui doutorado em otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP e pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da